Começando então mais um Dicas Fantásticas, edição 2.8. Eu sempre começo dicas dizendo que qualquer pessoa pode se inscrever para participar, dicas@revistafantastica.com.br. E hoje nós recebemos aqui, a gente está fazendo uma linha brasileira nos extremos, né? O Márcio Aragão, que é do Ceará, né? Olá, Dr. Márcio. Olá, boa noite. Que tem os livros publicados Guardiões do Universo e o Último Imortal. e mais um outro que também tava, mas foi Foi publicado pela retirado. internet, né? Exatamente. Saiu por onde? O Clube dos Autores? Não. O Terra dos Lobos, sim, foi o que eu retirei. O Guardiões do Universo teve uma primeira edição pela editora Multifoco, que já está esgotada. Uhum, E o Último Imortal foi uma publicação independente. bacana. E do outro lado da mesa a gente recebe o Dr. João Henrique ou J. Henrique? J. Ou Henrique. J. Henrique? J. Henrique fica muito mais americanizado. Daí vem demais. O, o J. Henrique, que tem 21 anos, né? Isso. Teve sua primeira publicação agora em março pela editora Literata, né? Malditos. E fala do Mato Grosso do Sul, Isso. cuja capital é? Campo Grande? Não é Cuiabá. Não. Preconceito. E aqui, como ouvinte falante, né, na nossa plateia, o Daniel, que agora virou plateia, né, do Dicas, né, Daniel? Isso, eu virei plateia aqui. Isso, ele vai fazer durante o programa, as risadas, aquelas de seriados americanos, né? Fazer os efeitos sonoros. Vou fazer quase isso, só que não. Né? Quase isso. Fazer, Não, fazer algumas perguntas aí. o nosso ouvinte falante, né? Bom, Exatamente. eu sempre começo o Dicas perguntando, começar pelo Márcio. O que, na tua opinião, Márcio, não pode faltar para quem quer ser escritor, para quem quer escrever um livro? O que é essencial? É essencial gostar de ler, porque você enriquece o seu vocabulário, você aguça a sua criatividade. Você vê até o que está sendo feito para você fazer diferente, Uhum. certo? Isso é o alicerce, na minha opinião. Segundo, você tem que ter paciência, muita paciência. Paciência em que sentido? Para esperar você publicar ou para escrever o livro? Para escrever e para escrever, para você não, como se diz, meter os pés pelas mãos, né? De repente você tem um enredo potencial para um senhor livro, e aí você apressa as coisas e vai tudo. Você não atinge o que você poderia atingir, né? Uhum. E depois de escrito, você tem uma série de processos, de registros, de autorais que leva tempo. A Biblioteca Nacional não responde imediatamente a sua solicitação. E depois, paciência para você mandar para trocentas editoras. A maioria vai te dar um não, que é o que acontece, né? Enfim, Então, você paciência. espera. Você esperar a resposta para ouvir um não, geralmente, e quando escuta um sim também demora. Então, paciência em todo. Paciência é a palavra-chave, né? Para quem quer. Pois é. E doutor João Henrique, J. Henrique, concorda? Então, eu concordo em partes, porque eu acredito assim que a base do autor realmente é a leitura, né? Acredito que para a gente estar aprendendo, estar melhorando a sua própria questão de narrativa, você tem que sempre estar em dia com a leitura, né? Lendo também diversos clássicos, acho que não só a sua linha de narrativa. Uhum. E acho que além de paciência também para escrever, é determinação, né? Sem Porque dúvida. acredito que a gente tem que sempre estar em cima ali, estar persistindo. Acho que um livro não se faz da noite pro dia, realmente. Acho que você tem que ser paciente nesse ponto, mas determinado ao ponto também de estar correndo atrás, de estar trazendo um trabalho melhor para conseguir que as editoras tenham mais um ponto de vista melhor sobre a sua obra, sobre como você tem se portado como autor, do que assim um trabalho que tem que ser tem que ir se lapidando para as editoras terem que ir aceitando ele. Então, eu acho que acredito que a base disso seja a leitura, realmente. Uhum. Sim, exatamente.
E também a disciplina, né? Como tu falou. Isso. Disciplina é importante. Numa conversa, inclusive, com o Thiago Vieira, que escreve aqui para Fantástico, ele falou uma coisa muito interessante. Ele, enfim, desde setembro ele começou a fazer academia e ele diz que fazendo academia ele aprendeu muito sobre escrita. Porque ele aprendeu um pouco sobre a questão de disciplina, sobre a questão de perseverança, enfim. Eu achei interessante. E a questão da disciplina é também uma coisa fundamental, né? Com certeza. Ô Luiz, e eu, inclusive, eu atualmente estou escrevendo um novo trabalho e uma das coisas que eu estou fazendo é em qualquer ambiente que eu vou, eu observo as pessoas justamente para buscando possíveis características que eu possa incorporar aos meus personagens. Isso também é uma coisa interessante, Importante. pode ser feito. Exatamente, porque o escritor, na verdade, é um grande observador, né? As ideias para livros ou para personagens, elas vêm de qualquer coisa, né? Das coisas Exatamente. mais bobas do dia a dia, né? Os lugares mais inusitados saem as ideias, né? Alguém lembra aí de uma É. inspiração, de uma coisa muito inusitada? Não é tão incomum acontecer, mas teve uma determinada situação que eu tive um sonho, foi tão maluco esse sonho e tão convincente que eu acordei e já foi pegando papel e caneta. Mas sonho é comum, né? Sonho é um Pois escritor é, presente. Vários realmente. autores. Eu tenho uma história engraçada que uma amiga uma vez perguntou se a gente tinha ideia em qualquer lugar. Eu falei pra ela que de repente do lugar que eu tava, às vezes conversando com os amigos, né? Às vezes a gente tinha ideia. E aí naquele mesmo dia eu fui pra uma festa e a festa a gente conversando, a gente para observar as pessoas, né? Quando eu vi, eu tava pensando nos meus personagens, pensando em como seria escrever o próximo capítulo. Uhum, Pois então, assim, é engraçado essa forma que a gente vê que qualquer lugar você acaba vendo, você tá ali envolvido, pensando nos personagens, como que você vai escrever a próxima cena. uhum, E foi por exatamente. causa disso aí, até esse puxado, né? Que ela veio me perguntar como se era em qualquer lugar que isso ia acontecer. Foi até engraçado bastante essa parte. Exatamente. Ah, eu queria perguntar um outro ponto assim tão interessante que é a questão, isso é uma coisa meio complicada, a questão da crítica, né? Eu não sei como é que foi pra vocês. Vocês lembram quando é que foi a primeira crítica negativa e como é que vocês receberam, ô Márcio? Alguém que leu o Ah, teu livro e falou muito mal ou que como é que foi pra ti receber isso? então, dependendo da maneira que a pessoa fala, não é muito fácil você ouvir. Certo, às vezes depende muito e também depende muito da questão da sua ansiedade, inclusive com relação ao que você acabou de escrever. Porque às vezes você termina um livro, um conto, enfim, um texto, e você pensa, caramba, eu fiz o meu Senhor dos Anéis agora. Uhum. E aí você apresenta para alguém e essa pessoa te destrói. E a pessoa diz, pois é, você fez o Senhor dos Anéis. Pois é. O problema é que o Então, Senhor dos Anéis já tá escrito. exatamente. Mas assim, a primeira crítica que eu recebi foi justamente com relação ao Último Imortal, né? Uhum. Que ele é um livro que eu fiz pensando, olha o paradoxo, eu fiz tentando atrair o público que não gosta de ler, certo? Eu pensei nisso porque foi um livro curto, né? Na verdade ele se enquadra mais como uma novela, né? Uma coisa menor realmente, uma narrativa, uma linguagem bem fácil. Embora a linguagem seja fácil, os elementos narrativos são complexos, né? A construção dos personagens, enfim. Isso não teve o efeito que eu esperava, né? Quem lê o livro disse, sendo bem franco assim, que era uma leitura pobre. Faltava detalhes, faltava uma série de coisas. Uhum. E como eu não tenho costume de, uma vez que eu bati o martelo e publiquei o livro, vamos dizer assim, eu não pego mais nisso para revisar, porque se o livro já for a público, eu não vejo por que mexer, seria até, na minha opinião,
desonestidade com quem já comprou o livro, aí de repente eu vou republico o livro com 2 capítulos extras, a pessoa vai pagar um livro inteiro por 2 capítulos a mais que eu escrevi. Isso se for do interesse dessa pessoa. Uhum. Então, eu peguei essa experiência para melhorar o Guardiões do Universo que eu estava escrevendo. Então eu mudei muita coisa. Aí o Guardiões se tornou um outro livro muito mais denso, né? A crítica já foi... Desculpa, a crítica já foi bem diferente, Uhum. de uma maneira positiva, certo? Mas, assim, fechando aqui essa parte, de minha parte, crítica para mim, às vezes é difícil ouvir, mas é uma coisa que é necessária, É necessário. porque sem as críticas a gente não desenvolve, seja em qualquer âmbito profissional, nos hobbies, na escrita, em qualquer âmbito, você precisa das críticas para poder se desenvolver. Uhum. E o Dr. J. Henrique, como é que foram Bem, as eu primeiras críticas acho ao que livro? assim, na verdade, graças a Deus, eu posso dizer que elas ainda não aconteceram. Tirando as que eu recebi dos meus editores, da revisora, da Literata, né? Uhum. Todo o processo que a gente teve da publicação, da montagem do texto. E assim, são apenas 5 meses ainda, né? O livro, os blogueiros estão começando a resenhar ele agora, o pessoal está começando a ter um conhecimento maior agora. Então, assim, até então, a crítica maior, a posição maior que tem recebido foram críticas boas, graças a Deus, foram críticas positivas, pessoas que não gostavam do gênero, que leram e se agradaram, não tiveram, assim, aquele posicionamento negativo ainda, né? Uhum. Com certeza vou encontrar alguém que vai ter, né? Espero estar preparado para agir da melhor forma possível, para ter uma forma de ver como uma crítica construtiva, né? Tá buscando a forma de estar trabalhando melhor os erros para eventuais reedições, né? Uhum. Mas por enquanto, graças a Deus, tive essa posição, assim, uma posição mais aberta das pessoas. O pessoal tem mais agradado do que encontrado algum falhas, né? Uhum. É porque tem um limite aí interessante, né, entre vencer isso que o Márcio falou, de como é que eu vou dizer, esse incômodo natural que acontece com saber trabalhar bem essa crítica, né? Porque tem uma pessoa que disse uma coisa que eu nunca esqueço, que eu acho muito bacana. Geralmente quem te critica está sendo verdadeiro, quem te elogia está com interesse. É. Então, É. então o negócio é mais ou menos assim, tem que aprender, né? E eu percebo muito pela Fantástica que muitos autores têm muita dificuldade de receber críticas. Existe Né? uma resistência muito grande. E a literatura fantástica nacional, especialmente, ela é muito jovem ainda, né? Ela está encontrando a sua identidade, digamos assim, né? A gente está muito preso ainda a coisas de fora, o que é normal. E então a gente ainda tem muito a crescer, né? De uma maneira geral, todos os autores estão aprendendo, né? Então a crítica é normal e é comum, né? Ela vai vir de uma hora ou outra, né? Acrescentando aí, aproveitando a sua deixa aí da identidade, eu estava coincidentemente pensando nisso esta semana. Que a literatura britânica, que na minha concepção, na parte fantástica, é a minha preferida, é a minha preferida na literatura fantástica, é a britânica. Uhum, Ele trabalha com elementos da mitologia deles. uhum. A americana, idem. O japonês, os mangás lá, que não deixa de ser Na literatura. uma literatura, idem. Nós bebemos muito dos elementos deles, dos elementos Uhum, estrangeiros, né? Aquela cor do cavaleiro medieval, no caso da fantasia medieval, né? Que nós nem tivemos aqui no Brasil, na verdade. Né? E esquecemos da nossa própria mitologia, que é muito rica. uhum, Né? Alguns autores eu já li, eles misturam mitologia nórdica com mitologia nacional, mas eu pelo menos não vi ainda em grande, assim, algum livro mais conhecido que fosse, vamos supor assim, um livro equivalente a um Apocalipse zumbi, vamos dizer, uhum. só que com alguma criatura do nosso folclore. Né? Exatamente. Já existe muito aqui no Brasil a essa colocação, né? Tem um pessoal que está trabalhando bastante com as lendas nacionais,
né? O Walter Tcherno, que aqui é um exemplo, né, de que fez uma história fantástica usando os elementos fantásticos brasileiros, né? Mas tem muita gente que está ainda pegando elementos de fora e aplicando no Brasil, que também é interessante, que é uma invasão zumbi em São Paulo, é o vampiro no Rio Grande do Sul, enfim, eu não sei se a ambientação de vocês é aqui, é no Brasil também, dos livros de vocês. O J. Henrique aí é? Não, não tanto assim. Eu acho que eu procurei procurar mais elementos. Assim, a história se passa na cidade daqui, né? Aí? Então, isso, aqui na minha cidade, inclusive, né? Que é? Fala aí. Laguna Carapã. A gente procurou trazer um pouquinho, assim, eu acho que do. Não tanto aqui da cultura aqui do meu estado, por conta de que a visão era mais ampla, né? Uhum. Então, assim, trazendo alguns elementos daqui, talvez ficaria sem sentido para pessoas de outros estados, né? Uhum. Então a gente procurou, acho que em suma, só assim, ela se passa, fala muito que é dentro do meu estado, da minha cidade, mas a gente está mais. Questão assim, elementos naturais, vamos dizer assim, que já se vê em outras histórias, né? Que você tá vendo os demônios ali, bruxas, ceifadores, então é mais focado nisso aí. Não tem tantos elementos da nossa cultura aqui. Uhum. Uhum. Só um parêntese, né? O livro dele sobre demônios, né? Um tema inusitado, Isso. né? Eu ia perguntar uma coisa agora interessante, que é histórias de sucesso têm personagens de sucesso, né? Grande parte do coração de grandes histórias são personagens bem caracterizados, né? Como é que faz, na opinião de vocês, para fazer um personagem bem caracterizado? É se inspirar numa pessoa real? É vir da cabeça? Como é que se caracteriza bem um personagem a ponto dele ganhar um sotaque, dele ganhar um pensamento, do leitor odiar ou amar ele, Dr. Márcio? Ah, acho que você. Acho não. O método que eu uso é esse. Eu me inspiro em pessoas reais, certo? E aí eu adiciono características que eu julgo serem importantes para a história, para minha narrativa. A questão é que este personagem ele tem que ser diferente. Eu vou parecer um pouco redundante, mas eu vou me explicar. Ele tem que ser diferenciado dentro da história. Por exemplo, eu não posso ter 3 mulheres na minha narrativa que elas tenham características muito similares, porque eu não vou cativar o meu leitor. Cada personagem ele tem que ter uma característica única, em particular, que chame a atenção do leitor, que faça o leitor torcer para ele sobreviver, para ele morrer. Esse cara não presta, tem que morrer mesmo. Então, né, tem que gerar algum tipo de emoção no leitor. Uhum. Positiva ou negativa. Dependendo da narrativa, você despertar um sentimento negativo no leitor é uma coisa boa. É quase sempre né? Porque se o leitor odiou um personagem que tu criou, é porque tu conseguiu criar ele bem, né? Pois é, Ele com certeza. passou a. Na verdade, as pessoas não odeiam só os maus, né? Eles odeiam às vezes os bonzinhos demais, né? Essa coisa. Tudo muito relativo nesse sentido, né? E Dr. J. Henrique, como é que se Bem, eu acho assim caracteriza bem? que. Eu penso assim que a gente, principalmente, acho que você ter uma visão, uma inspiração em alguém real, alguém do seu convívio, é interessante para o personagem, para essa semelhança, né? Mas eu penso também que eu acho que um pouco do. A gente acaba se doando um pouco mais para alguns personagens, né? Então, às vezes, nem sempre é o personagem principal, mas tem aquele personagem que você se identifica mais, que você se doa mais por ele, que é o personagem que acaba chamando mais atenção dentro da história. É o que se torna mais real, que consegue, às vezes, ultrapassar as linhas, né? E Uhum, tocar o leitor em si. uhum. Doutor Daniel, quer contribuir com alguma coisa? Eu achei interessante, né? Primeiro que eles falaram a respeito de ser escritor em tempo real, né?
que o tempo todo, na verdade, você está criando e coletando informações para o livro, né? E a parte dos personagens e da ambientação, eu queria perguntar para eles se em algum momento a história deles sai daquele ambiente que eles conhecem muito bem, né? O J. Henrique, por exemplo, que usou a própria cidade. Como que eles fazem a pesquisa quando os personagens vão para um lugar mais distante, um lugar que vocês não conhecem muito bem? Como é feita essa pesquisa a respeito desse local diferente? Como criar essa verossemelhança, né? De que realmente esse local tá bem, tem uma descrição boa desse local. Pode ir, Dr. Márcio. Ok. Bom, na verdade, eu procuro já estabelecer que os meus personagens eles vão circular por locais que eu conheço bem já, sem eu precisar fazer alguma pesquisa. Se durante o desenvolvimento da minha narrativa eu sentir que o meu personagem precisa passar pelo Rio Grande do Sul, que é uma região que eu não conheço, aí então eu vou realmente procurar conversar com pessoas que moraram lá ou que moram lá, faça pesquisas usando a boa e velha internet. Em alguns casos cheguei inclusive a ir a bibliotecas, realmente pesquisar sobre aquela cidade, sobre aquela região, para eu tentar absorver alguma informação que vá tornar aquilo verossímil, né? Que a pessoa vá sentir, poxa, esse cara tá passando pelo meu bairro, por exemplo. Uhum. Só um parênteses pro que o Márcio está falando. Não sei se você sabe, mas o José de Alencar, né, escritor famoso, ele tem um livro chamado O Gaúcho. E ele nunca veio pro Rio Grande, nunca foi pro Rio Grande do Sul. Interessante. Mas pode continuar, Márcio, eu te interrompi. Ok, então assim, em qualquer lugar, né? Inclusive eu produzindo artigo na faculdade, texto, todo mundo fala e é a verdade. Não se meta a escrever sobre o que você não conhece. Uhum. E se for escrever, pesquise antes para você passar a conhecer, porque senão você corre o risco de realmente pisar na bola, né? Você pode até na sua cabeça, na sua mente, você, pô, tá legal, mas aí de repente você se depara com um leitor daquela região, a pessoa diz, pô, isso aqui tem nada a ver. Então, de repente, vamos supor que o Luiz não conheça Fortaleza, vai escrever sobre Fortaleza e fala que aqui neva, por exemplo. Eu sei que você não ia cometer uma gafe dessas, mas só um exemplo, né? Isso poderia soar legal para todos os brasileiros, para os gringos, os estrangeiros principalmente. Mas no dia que você encontrasse um leitor nordestino, não digo nem cearense, um leitor nordestino, muito provavelmente iria quebrar todo o encanto da sua literatura, assim como o seu prestígio com relação a esse leitor. Uhum. Então é importante sempre pisar em terreno conhecido, mesmo que você limite sua narrativa a 2 cidades, mas sempre terreno conhecido. Dr. J. Henrique. Bem, dessa vez eu concordo em número e grau com o Márcio, né? Porque Em eu gênero, acho que não? não. Isso. Faltou o gênero, né? Em número e grau. Por questão de que acho que a gente não pode mesmo. Você tem que seguir essa linha de raciocínio, né? Que não pode haver falhas, né? Eu acho que para a pessoa, a partir do momento que nesse eu procuro não me aventurar muito nisso, não tive, nem tentei também, posso assim dizer, né? Que a minha história já foi ambientada aqui mesmo, é uma terra que a gente conhece, a gente tá vendo. E acho que se por um acaso acontecer da gente ter que estar entrando num outro cenário, vamos dizer assim, né? Eu acho que vale uma pesquisa, vale porque a cobrança é grande. Na hora do pessoal criticar esse ponto, sempre tem o pessoal que vai reconhecer, né? Então, acho que vale mesmo você estar fazendo essa pesquisa, mas o mais importante é você estar tentando manter sempre os pés dentro do lugar, num terreno conhecido, né? Uhum. Que é o mais fácil mesmo, é o melhor caminho a ser seguido. E como é que faz quando
que de certa forma é o caso de vocês, principalmente do J. Henrique, como é que faz quando o teu terreno conhecido é pouco conhecido da grande maioria? Eu procurei deixar certos detalhes que caracterizassem mais o lugar com a cultura daqui de lado, né? Então eu procurei mais trabalhar o quê? É visto o nome da cidade. Alô? Como se fosse qualquer Espera nos detalhes daqui, né? só um Sim. pouco, Henrique, que cortou, tá? Repete de novo. No nome da cidade. Isso é o nome da cidade, o estado, né? Então a gente, mas em suma a história ela acaba passando como se você estivesse falando de qualquer outra cidade, de qualquer outro estado, porque se eu fosse pegar, evitando assim trazer para dentro da história, da narrativa, a própria cultura do meu estado, né? Que assim daria um tom um pouco mais daqui e acabaria cortando, assim, o pessoal que dos outros estados, né, não teriam essa mesma familiaridade com a história, né? Então, assim, os lugares são. Eu já ouvi assim que você consegue reconhecer os lugares através das descrições como se fossem lugares conhecidos, né? Então, se você vai estar colocando mais sobre a região daqui, talvez estaria cortando essa sensação que causa no leitor. Uhum, uhum. Tem essa dificuldade. Mas tem que saber balancear exatamente isso, né? Bom, alô? Oi? Sim, tá, Tô tá aqui. todo mundo aqui. Estamos Esse aqui. Dr. Daniel, Sim. comente. Eu gostei muito da resposta dos dois. Eu acho que é importante realmente você manter a sua escrita dentro daquilo que você conhece, né? O máximo possível. É claro que às vezes se aventurar um pouco é interessante, né? Em coisas desconhecidas, através da pesquisa e através de outros meios, né? De conhecer pessoas de outras regiões, de outros lugares, mas realmente um dos fatores mais importantes para a verossimilhança é conhecer profundamente e diariamente aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está narrando. Eu gosto de fazer uma pergunta que eu acho muito curiosa, né? A gente sempre diz, o Márcio mesmo destacou essa questão de pisar em solo conhecido. Eu pergunto por uma curiosidade, isso vai pro Daniel também. Algum de vocês admitiria que não é capaz de escrever sobre alguma coisa? Que coisa é essa? Pode, não é que não seja capaz, digamos, tem mais dificuldade para. Assim, encomendassem um texto para vocês e vocês dissessem: Não, isso eu não consigo. Tem isso, Dr. Márcio? É, Matemática, né? Eu digo. não, eu tenho tal, assim, o meu, como é que eu vou explicar? Eu diria assim, o gênero comédia, certo? É, Colocar elementos de comédia. isso é difícil, é um dos mais difíceis para escrever, né? Porque o meu humor, o que eu considero engraçado, assim, é uma coisa geralmente no nosso país hoje, atualmente, é muito inocente para a maioria das pessoas. Então as pessoas talvez não achem tão engraçado assim. E o Uhum, tipo de coisa que a maioria acha engraçado, eu não acho interessante. Então é uma área que eu prefiro me distanciar. uhum. Exatamente, mas dizem não, é verdade. A comédia é uma nada mais difícil, né? Porque escrever um livro e assumir para todo mundo, olha, gente, eu tô escrevendo um livro engraçado, tá? Meu próximo livro vocês vão morrer de rir, pronto. Tu já tá colocando um peso ali nesse livro que, coitado do livro, né? Que as pessoas vão ler. Só de você falar que o seu livro vai fazer uma pessoa morrer de rir, de certa forma você já acabou matando parte do seu livro, É né? porque soa meio Cria, como cria uma presunção. expectativa. Só como uma É, presunção, né? muito do humor, ele vem, na verdade, uma enorme parte do humor vem da surpresa, né? Do inesperado, né? Então, acho que se você vai escrever um livro de humor, é claro que as pessoas acabam descobrindo por resenhas e coisas do tipo, mas o ideal é você
não falar que é um livro de humor, né? É Não aquelas- gerar expectativa. É aquela velha situação, inclusive acontece muito comigo. Eu vejo um vídeo no YouTube, morro de rir. Cara, que engraçado, vem ver esse vídeo aqui, chama muita gente, ninguém acha graça. Acontece muito. É o É. mesmo esquema. Exato, então comédia é a resposta, Dr. J. Henrique. Olha, eu acho que nunca pensei nesse ponto, mas eu acho que eu vou junto com o Márcio, que eu acho que seria a comédia mesmo. Eu acho assim, não sei, nunca pensei realmente nesse caso, assim, do que talvez eu não conseguiria escrever. Acho que no ponto de, assim, encomendar um texto, eu talvez acho que não me sentiria, não conseguiria trabalhar dessa forma, com textos, né? Um tema encomendado. Talvez você escrever sobre isso, mas eu acho que a comédia, acho que seria algo mais difícil para mim de tá passando pro papel. Dr. Daniel. Então, eu acredito que qualquer tema, qualquer gênero é possível o escritor colocar no papel. Só que tem aqueles que são muito mais difíceis e você vai precisar de muito mais tempo e muito mais estudo para conseguir, né? E nunca vai sair tão bom quanto a pessoa que teve a vivência. Eu nunca, eu tentei em alguns momentos criar cenas e contar cenas de pontos de vista diferentes. De um casal, por exemplo, o ponto de vista do homem vai ser sempre muito mais bem escrito, né, por mim, do que o ponto de vista da mulher, né? Verdade. Então, você pode se arriscar, se aventurar e as pessoas conseguem, mas a dificuldade vai ser muito maior, com certeza. É, tudo é muito relativo, né? Tem às vezes homens que escrevem muito bem, como mulheres, como tem mulheres que também escrevem bem como homens. Mas eu concordo, de uma maneira geral, é mais difícil. Tem até algumas pessoas que dizem que a mulher escreve bem como um homem. Mas o homem como uma mulher é um pouco mais difícil. Aqui só tem homens, então vai ser difícil responder isso. Mas, mas é verdade. Eu mesmo escrevi uma história onde era uma protagonista feminina, né? E ela narrava o livro todo em primeira pessoa. E realmente é muito difícil. Né? Não sei se a ideia de passar tem que ficar crível que é uma mulher, enfim, é um exercício bem complicado. É, por vezes acaba ficando um pouco caricato, né? É, Porque exatamente. nem sempre a ideia que o homem tem da mulher é uma ideia tem profundidade. Uhum. Então acaba ficando um personagem um pouco caricato, um pouco das vezes sem profundidade. Não que os leitores não vão gostar, alguns leitores gostam disso, mas nem todos, né? Exatamente. Mas tem gente que consegue, né? Então, perguntando, então, continuando aqui com o meu roteiro, eu, mais um questionamento curioso, né? Antes de eu passar para as dicas de escrita lá. Muito se fala em pesquisa, né? A pesquisa como uma parte essencial para um livro. Dá para fazer um livro sem pesquisa, J. Henrique? Bem, eu acho que se você pretende passar uma coisa mais concreta na sua história, acho que vale a pena uma pesquisa, né? Eu acho que talvez se escreva um pouco, sim, sem a pesquisa. Mas a partir do momento se você quer realmente se aprofundar dentro do seu assunto ali, do seu tema, mesmo sendo uma ficção, né? Mesmo sendo a literatura fantástica, acho que é muito importante a pesquisa nesse ponto. E Dr. Márcio? Dá para escrever sem pesquisa? Agora você concorda em parte com o JN. Acho que depende no caso, nós que escrevemos ficção, depende da ficção. Por quê? Se for uma ficção fantástica, uma invasão alienígena, enfim, alguma coisa do gênero, mas que se passe em um local real, com pessoas reais, aí sim, acredito eu que vale a pena uma pesquisa para tornar a coisa mais crível, para ajudar naquela suspensão da descrença do leitor do livro. Agora, se eu estou criando um mundo completamente fictício, acredito inclusive que seja interessante não haver uma pesquisa,
para poder a mente se libertar das coisas reais e realmente se engajar no fantástico, né? Porque eu costumo dizer para quem me pergunta que o limite da escrita é a imaginação. Uhum. Então, se eu sento aqui na frente do meu computador e decido, eu vou criar um mundo do zero, um idioma, raças, enfim, e eu não estou atado a coisas mundanas, né, do nosso mundo real, talvez o resultado se torne interessante. Quando você. Também uma outra questão. Quando vocês falam em pesquisa, você está falando exatamente do que, Dr. J. Henrique? É ler livros? É Wikipédia? São as duas coisas? Eu penso assim, que eu acho que às vezes você também vale a pena você dar uma lida no que. Coisas do gênero, né? Mas eu acho que nessa pesquisa eu coloco mais esse ponto assim, você tá vendo o que já foi falado sobre isso, sobre o tema que você está abordando, até nessa questão, vamos usar o exemplo da invasão, né? O que já foi falado sobre a invasão, né? Usamos um exemplo. Também, no meu caso, a gente tá vendo assim, questão de rituais, simbologia, acho que vale a pena esses itens que você vai agregar dentro da sua história, dentro do seu enredo, que se tornem mais reais, digamos assim, de certa forma. Então, acho que vale a pesquisa nesse ponto. Uhum. É isso, Dr. Márcio? Essa é a pesquisa? Também, uma pesquisa nesse sentido de você ver o que já foi feito, nesse sentido, sim, realmente em qualquer situação é importante. Só completando a minha resposta anterior, é porque quando vocês falaram em pesquisa, eu não levei por esse lado. Eu imaginei realmente algo para a construção da história, né? Para você buscar elementos para construir a história. Mas sim, é importante nesse sentido você olhar para, de repente, acidentalmente, você não está fazendo algo muito parecido com o que já foi feito. Com relação às fontes, eu gosto muito de ler o que já foi feito, né? Inclusive para não fazer igual, Uhum. embora, claro, alguma coisa você acaba fazendo similar, mas e também para obter inspiração. Então, sim, mas pelos livros, não gosto muito de pesquisar pela internet, não. Mas é inevitável também, né? Eu brinquei um pouco com Wikipédia e eu sei que não é uma coisa muito cult de se falar, né? Mas também tem muita coisa boa na internet. A gente tem Tem, que sim, assumir isso também, né? é Porque as verdade. pessoas dizem, porque não dá, autor tem que sair. A gente tem que sair em biblioteca. É isso, ficar na biblioteca e pegar livros. Não que isso seja uma coisa ruim. O que eu quero dizer é que também não se pode menosprezar a internet. Com certeza. Ela tem coisas bem interessantes, né? Eu já usei. Eu já usei, inclusive, a internet, mas como eu falei, eu prefiro Lé. realmente os As livros. duas coisas, né? O equilíbrio das duas coisas. E algum comentário, doutor Daniel? Sou ouvinte, É, falante. eu vejo a pesquisa como essencial e, pelo menos para mim, é impossível criar sem pesquisa. Mesmo a ficção mais criativa do universo, você vai precisar de parâmetros para que o leitor entenda a sua nova arma, laser, o seu alienígena. Você precisa de parâmetros terrenos para mostrar para ele o novo, Uhum. para que ele consiga entender o novo, Mas tu já não pode ter né? feito a pesquisa já inconscientemente, no sentido de talvez o conhecimento que tu tenha já basta, ou não. Então, Depende muito da pode área, ser. né? Eu acredito que uma pessoa. Então, normalmente o conhecimento de cada pessoa é muito centrado em alguma coisa. Se você vai criar uma história contemporânea, por exemplo, vai descrever a casa de um personagem, existem termos de arquitetura, de tecido para uma cortina, ou da sensação de um tecido que você não lembra, de um estofado. Existem muitos detalhes que normalmente a pessoa não consegue abranger tudo aquilo, né? Você vai vestir um personagem seu, por exemplo, no meu caso, alguns personagens femininos que eu tive que vestir, né? Que são pessoas que usam estilos
variados contemporâneos. Eu não conheço toda a nomenclatura daquele de vestidos, de cortes e coisas do tipo. Então, se você quer detalhar para causar uma verossimilhança maior no leitor, é interessante fazer a pesquisa. É particular meu, né? Uhum. Não conseguiria criar personagens, ambientar lugares, casas, ruas e coisas do tipo sem pesquisa. A pesquisa faz parte, é uma das partes mais essenciais da minha escrita. Assim, até para não colocar para não deixar muito básico, né? Talvez por eu ser um escritor muito novo, eu não tenho conhecimento suficiente para escrever sem ter toda essa pesquisa. Uhum. Quem sabe mais para frente. Quem sabe mais pra frente. Podia ser o título de um livro. Eu sempre trago, então, aqui no Dicas, eu dou uma pesquisada, não na biblioteca, mas na internet, né? Ah, com algumas dicas de pessoas famosas ou de escritores famosos ou não, e peço para os convidados comentar um pouco. Eu achei aqui na verdade, eu não conheço a dona Stephanie Gray Grant, que ela é, na verdade, uma especialista em educação nos Estados Unidos, não é tão famosa assim, e ela fez 4 dicas para se melhorar na escrita que eu achei muito interessante. A quarta é até irrelevante, mas as 3 primeiras são bem interessantes e tem a ver, curiosamente, com o assunto que a gente fez. Então, a primeira dica que ela diz faça perguntas. Eu acho que é justamente esse nosso lado observador, né? Concorda, Dr. J. Henrique? Lado do observador. Lado observador, né? Isso. Isso. A gente acaba se tornando realmente bastante observador, né? E acho que é uma coisa de melhorar a escrita realmente, que a gente... Você tá vendo, analisando seu dia a dia, as pessoas à sua volta, acho que isso tem muito a contribuir na sua escrita. Isso, e faça perguntas tem a ver também com a criação, né? Criar alguma coisa é ser curioso, né? A gente acaba trazendo um pouquinho dessa vivência também para dentro da escrita, né? Dentro da criação. Exatamente. Tem essa coisa de do curioso. Eu acho que é um pouco contrário do que você falou. Eu acho que por as pessoas serem curiosas, elas se transformam em escritor. Um escritor que se torna curioso, né? Acho que é o contrário. Isso, verdade. Porque tem essa coisa. Mas por que as coisas são assim? Se funciona assim? Se não fosse assim, fosse de outro jeito? Isso já dá a ideia de um livro. Então acho que funciona mais ou menos assim a criação. Verdade. É isso, Dr. Márcio? É isso sim. A questão de você se questionar acontece bastante comigo, por exemplo. Tá passando uma determinada pessoa na rua e eu vejo uma situação e é justamente o que você falou, Dr. Luiz. Eu procurar ver outras saídas, outros desenvolvimentos, desenrolares para aquela situação. Isso me ajuda muito a criar. Faz parte da criação. Faz parte da criação. Então, o fazer perguntas, você pode tanto fazer a pergunta literalmente nas suas pesquisas, chegar a entrevistar alguém, de repente eu vou escrever sobre uma cidade do interior do Ceará que eu não conheço, eu me dirijo até a cidade, eu ligo para alguém para procurar conhecer um pouco mais. Como também pode ser você se fazer perguntas para justamente despertar esses possíveis desenvolvimentos alternativos para aquela situação que presenciou. Exatamente. É isso, Dr. Daniel. Eu concordo com tudo que ele falou mesmo. Acho que não tenho nada a acrescentar, não. Acho que é bem isso mesmo. Que ótimo. Não tenho nada a acrescentar, é bom. Não, mas exatamente é isso. Acho que faz parte da curiosidade. A segunda dica que ela dá, pense em coisas pequenas. Eu interpreto isso um pouco como uma questão de contra a boa e velha megalomania, né?
que muitos escritores têm, né? Que é a velha trilogia de 10 livros, né? Isso existe e é muito comum nos autores. Eu acho que os autores também têm que aprender a segurar o tchan, né? Verdade. A querer. Mas ao mesmo tempo, sagas é uma coisa legal. Acho que a saga, quando bem feita, ela dá para trabalhar melhor os personagens, né? Você pode desenvolver mais as coisas, mas o Brasil ainda é um pouco complicado e às vezes parece que um livro único ele é meio fraco, né? Ele é meio tem que ser saga. Então eu já vi algumas pessoas achando que tem que ser saga. Não é bem assim, não. Esse assunto é polêmico. É, É bem polêmico. se tem que ser saga ou não tem que ser saga, né? E doutor J. Henrique? Eu acho que a gente realmente tem que sempre estar procurando manter o pé no chão, né? Não pensar que porque publicou o primeiro livro você vai estourar de vendas, até porque aqui no Brasil o negócio é um pouco mais complicado. Bem mesmo. Eu acho bem mais complicado, né? Uhum. E assim, eu acho que você tem que sempre, talvez, essa história pede também, vale a pena deixar uma brecha, quem sabe se a coisa der certo para continuação, mas eu acho que a coisa tem que ser, sempre tem que manter leve. Acho que você até prejudica um pouco o autor, e na minha opinião, claro, né, tá se prendendo tanto dentro de uma série, dentro de uma saga, publicar 6, 7 livros da mesma coisa, são que às vezes ele poderia ter um novo projeto depois de uma trilogia, depois de 2 livros, que pudessem trazer uma outra visão também melhor, às vezes está até aumentando o trabalho dele, engrandecendo o trabalho dele, né, com novas ideias, novos projetos. Exatamente, pegou num ponto crucial. Quando se dedica a uma saga, o tempo que se perde, entre aspas, é muito grande. Né? Uma alternativa para isso aí são os spin-offs, que na verdade são histórias que se passam no mesmo universo de um determinado livro, de uma determinada trilogia, mas que não necessariamente tem ligação com aquela história. Uhum. Por exemplo, eu criei o Guardiões do Universo, né? Tem duas raças alienígenas, tem cada uma delas com seu idioma próprio. E eu agora não quero mais escrever Guardiões do Universo tão cedo, porque foi um livro que me desgastou muito, mas ao mesmo tempo eu ainda estou apegado àquele universo. Então, um dos meus projetos atuais é justamente um livro que se passa no mesmo universo, com, posso dizer, participações especiais dessas duas raças e até de alguns personagens que aparecem no Guardião do Universo, mas que a história funciona sozinha. Quem não leu o Guardião do Universo e for ler o novo livro não vai perder em nada, assim como vice-versa. Isso aí seria o spin-off. É uma maneira de você continuar trabalhando naquele universo que você criou e você gostou, sem necessariamente ser a mesma história, aquela coisa que não tem fim e que fica, entre aspas, como você salientou, fazendo perder tempo. Entre aspas, né? Pois é, entre aspas. Perder tempo. Isso que o Márcio falou é de uma inteligência enorme mesmo. E eu acredito que esse assunto é polêmico exatamente porque o Márcio ele seguiu o processo correto e a maioria dos escritores não seguem o processo correto. Antes de ter um volume de ideias grande e ter história para uma trilogia, eles já querem escrever uma trilogia, né? Então eles já têm a ideia da trilogia antes de ter uma história, antes de ter uma base, né? E muito disso é inspirado pelos grandes sucessos e mega-sellers e trilogias e sagas que existem. O escritor quer ter algo parecido, quer ter algo igual, grandioso. Mas o processo tem que ser criar uma primeira história, né? Criar uma base. E se durante esse processo de criação você percebe que o volume de ideias, que o volume de ambientações, que o volume de personagens e que aquele mundo para um livro só e aquele enredo para um livro só não vai dar, aí você pensa, então eu vou precisar de um segundo livro para contar toda a minha história.
para fechar toda a minha história, entendeu? O autor tem que perceber que é grandioso demais para um livro só, para decidir partir para um próximo. E não o contrário, decidir que, quando começou a escrever, decidir que vai ser uma trilogia ou vai ser algo mais, né? E isso que o Márcio falou é realmente, acredito que seja o processo correto, né? Ele criou um mundo, criou um universo e percebeu que aquele mundo, que aquele universo ainda pode gerar uma história, outra história bacana, outra história legal, mais conteúdo que os leitores vão gostar. Uhum, exatamente. Mas para complicar tudo isso, né, eu digo como é bom quando o livro é bom e ele é uma série, né? Não, isso é verdade. E ele é uma continuação. Se o negócio é bom e bem ligado, né? Pega aí os órfãos de Harry Potter, eles no mínimo queriam um oitavo livro, né? Queriam mais, né? Os órfãos da Terra-média também. Mas o Senhor dos Anéis é tão bem costurado assim que seria quase impossível, né? Mas na verdade, com relação aos Seus Anéis, aquela história é fechada, mas nós temos. Seriam os spin-offs que eu citei, né? Aham. Temos vários outros livros que se passam naquele universo da Terra-média, mas que não necessariamente tem ligação direta com aquela trilogia principal. Uhum. Tem Certo? só algumas ligações sutis, né? Exatamente. E a terceira dica que ela dá, que interessante isso, que é pegue pequenas ações, ou seja, em vez de ficar tostando os neurônios e escrevendo 5 horas, gaste 5 minutos escrevendo o que vem na cabeça. Ou seja, mais vale escrever 20 minutos bem do que 2 horas, uma coisa que te desgaste forçado, né? Verdade ou mentira, J. Henrique? Essa eu concordo bastante. Acho que você tem muito disso, né? De que tem aquele dia que a gente está inspirado, passa horas escrevendo, e às vezes você passa as mesmas horas sentado na frente do computador sem nenhuma ideia, nada produtivo. Então é legal você sentar, escrever pouca coisa, tentar escrever o que vem à cabeça. Às vezes você consegue se embalar naquele dia para estar colocando alguma coisa no papel. Às vezes não, né? Então acho que vale a pena você pegar e sentar e escrever, aleatório. Talvez é melhor aqueles 10 minutos ali que você pega hoje durante o serviço, vamos dizer assim, do que aquelas horas que você vai tentar dedicar, deixar de fazer outra coisa para sentar em casa e às vezes não sair nada, né? Uhum, exatamente, é aquela história. Mas vale gastar pouco tempo bom do que muito tempo forçado, né? Sobre isso aí, desculpa, você ia falar alguma coisa? Eu? Sim, Não, você não, tá pode falando. falar. Ah, tá. Bom, já aconteceu comigo de eu sentar aqui e conseguir escrever 2 linhas. Só. 2 linhas foi o que me rendeu num dia inteiro. Mas essas 2 linhas foram determinantes para todo o desenrolar da minha história. Não foram 2 linhas quaisquer. Elas prepararam para tudo que eu fosse escrever adiante. Então foram 2 linhas bem feitas, né? Que Uhum, guiaram o restante da redação. uhum. Exatamente, essa história, isso é importante, né? Mas é difícil, assim, né? Porque esse comentário do compromisso com a leitura e com a escrita, de certa forma, a gente também tem que levar em consideração o fato de todos, pelo menos as pessoas que estão aqui, ainda não sobrevivem da escrita, né? É verdade. E quando você sobrevive da escrita e tem uma pressão de que tem que entregar até o final de setembro um livro de 400 páginas que você ainda não começou a escrever, daí o negócio é um pouco diferente, né? É verdade. Aí sempre tem que levar em conta que existe no mundo o escritor de profissão única uma pressão editorial, né? Você vai acabar sendo pressionado e daí o negócio vai ter que sair, né? Não dá pra escrever as 2 linhas do Márcio, não, né? É verdade. É verdade. Então tem essa coisa que tem que saber balancear. Bom, quer fazer uma mensagem aí, doutor Daniel? Uma Uma mensagem. mensagem de quase encerramento?
Uma mensagem de quase encerramento? Eu não pensei numa mensagem de quase encerramento, não. Mas eu gostei bastante do que o Márcio falou, do João Henrique também. Acho que a base tá aí, né? Exatamente. A base da criação. Acho que conseguimos falar um pouco da base da criação e de algumas coisas importantes para a verossemelhança. Exatamente. Que é importante. E agora, no finzinho, eu coloco os autores assim numa situação bem complicada, né? Mas eu deixei de fazer isso no Dicas e o pessoal cobrou, então eu vou fazer de novo. Dr. J. Henrique, né? Eu queria saber. Pode não ser nacional, não, tá? Eu até te aconselho que não seja. Quero saber um livro que você leu e considerou ruim, por quê? Eita. Eu vi isso no bate-papo Fábio Só pensando aí, o e é um Márcio. momento bem complicado. Um livro que eu li e não gostei. Difícil, hein? E. Na verdade, é verdade, Ah, difícil. então, tu fez Não, boas não, escolhas, né? acho que eu acabei assim, que eu não gostei, acho que eu não me recordo. Na verdade, eu nem nunca pensei nesse ponto. Nunca não Não, mas gostou de um não, livro? não, acho que não mesmo, realmente. Dos que eu li, acho que o mais difícil dá para considerar assim de ler que eu tive vontade de ler, mas não me agradou muito a leitura, acho que por conta da narrativa, foi o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Que é uma história bem densa, né? Isso, é bem denso e a linguagem, né, ela é bem antiga, a literatura, então foi bem difícil de ler, mas eu acho que assim, essa questão mesmo, De assim, mas acho que dificuldade. Ah, mas já é uma boa isso, justificativa, né? para não gostar mesmo de um livro, acho que até agora não. Tá, mas é esse, Morro dos Ventos Vivantes, então, né? Isso, escapei bem. Dr. Márcio, vamos lá. Coragem aí, hein? Se eu soubesse disso, não teria vindo para essa É. entrevista, esse bate-papo. Olha só, teve um livro que eu não gostei justamente pelo oposto. Eu achei ele muito superficial. E alguns leitores vão querer me bater, mas paciência é a vida. É. Eu não gostei das Crônicas de Nárnia. Mas ele na verdade também, eu concordo contigo. Ele é um pouco superficial. É uma história infantil, né? Uma Pois é, história. mas Parece que infantil é defeito. Não, não é. É uma história superficial mesmo, né? o problema é que eu achei, até para uma história infantil, eu achei muito bobo, certo? Os filmes são, eu achei, pasme, achei mais interessantes porque justamente pela superficialidade da narrativa, os diretores e roteiristas tomaram algumas liberdades e aí deixaram a história um pouco mais densa. Aí, neste caso, na minha opinião, pelo amor de Deus, não vou me caçar. É, eu achei os filmes mais interessantes que os livros, mas eu não me atraiu realmente porque você não senti emoção, certo? Uhum. Tem um livro, tem um livro brasileiro, não me recordo a autora Vai agora. falar o nome? É bom que não. Não, mas é um elogio, é um Ah, elogio, tá. Não é vai um elogio. criticar. Ainda alguém tem que criticar livro nacional, ninguém. Não, é um elogio. Eu não me recordo a autora. O nome do livro Era uma Vez no Futuro, que é um livro bem infantil e bem no estilo assim do Nárnia mesmo, de quatro crianças que vão para um mundo fantástico e tal. Mas esse livro me prendeu. Ah, Ele é um livro relativamente grande e eu li em 2 dias, coisa que não aconteceu com o Nárnia. eu acho que Nárnia, não querendo defender, né? Eu respeito sempre a Ué, crítica. Mas Nárnia, o problema de Nárnia é que Nárnia, ele foi. Especialmente o sucesso ali do filme, ele popularizou um pouco o livro logo depois do Senhor dos Anéis, né? E daí aquele trailer, aquela coisa épica, remetia a ops, esse é um outro Senhor dos Anéis, mesmo porque o autor também conheceu o Tolkien, né? O C.S. Lewis e o Tolkien. E daí você vai ler o livro com uma expectativa de Senhor dos Anéis e ele é bem, não digo fraco, ele é bem simples. Né? Muito Ele tem uma simples. simplicidade, mas é uma leitura fácil, assim, acho que é uma leitura boa para quem está começando.
Acho que tem seu valor depois. Então, com certeza tem o seu público, sem dúvida. Exatamente, mas tudo bem, tem que falar mal e assumir. E bater, né? Pois é. Mas o interessante, assim, o meu primeiro contato com Narnia realmente foi antes do Senhor dos Anéis. E eu já li, né, só que aí, justo quando eu fui ver os filmes, eu vi aquele trailer épico de, pera aí, mudaram alguma coisa. Mas porque a Pode, batalha no livro tem 2 parágrafos, né? não aparece a batalha. Não, o lutar acabou. Pronto. É exatamente assim. Aí eu fui assistir o primeiro filme, ainda achei meio assim, mas gostei. Agora a partir do segundo achei bem legal mesmo. O terceiro é mais ou menos. Mas o terceiro filme o negócio já foi, né? É. Mas Dr. Daniel que não vai escapar dessa. E aí? Negativo. Essa é a coisa boa de ser só um ouvinte, Um ouvinte participante. Fala aí. Eu sou a plateia hoje, Tu não vou me gostou? poupar. Fala aí, Daniel. Um livro que tu não gostou. Não, nesse momento vem os 2 autores nacionais aí que eu li que ultimamente não gostei. Fala o internacional, então. Então, o Internacional tem um volume de fãs muito grande, entendeu? Fala. Não. Harry Potter. Não é o Harry Potter, não é o Harry Percy Potter. Jackson, eu não gostei do primeiro Percy Jackson. Eu acho. Então, o Percy Jackson também é meia boca, assim. Demora muito pra acontecer alguma coisa ali, Então, só acontece no meio do livro, Tá né? muito preso a Harry Potter, né? É a versão mais fraca de Harry Potter, né? Uhum. Quem sabe se tivesse vindo antes. Mas foi escrito Mas. depois, né? Então, já aproveitando que já comecei a falar mal do Percy Jackson, não acho que é ruim, não acho. Mas eu acho que o primeiro demora muito para as coisas começarem a se desenrolarem. E quando acontece, você é pego de surpresa, assim. Demorou demais, a narrativa demorou demais para embalar. Exatamente, eu concordo. Eu li só o primeiro e não quis continuar. O... né? E eu ainda li a versão original, né? Ainda li em inglês. Que não mudou nada. Bom, a impressão continua essa. Bom, então eu agradeço a presença ilustre do Dr. Márcio Aragão, né? Obrigado, prazer é todo meu. Exatamente, quer falar um pouco sobre os teus livros, qual é a temática, o que fala? Rapidamente, por favor. Rapidamente. Então, o primeiro foi o Último Imortal, que eu entrei na fantasia medieval, mas é uma fantasia medieval com lobisomens. Certo? Só que aí eu dei uma mexida na lenda e inventei algumas coisas, né? Por exemplo, o lobisomem tem o lobisomem puro sangue, tem o lobisomem mestiço de humano. O lobisomem puro sangue, ele é aquele mais animalesco, tal. O mestiço de humano até consegue falar, então tem alguns elementos. Aí tem o Tiberius, que é o caçador de imortais, que são vampiros, lobisomens e gárgulas no meu universo. Aí tem a questão do preconceito, né? Só terminando aqui para também não entregar muito da história. Ele começa a caçar essas raças por serem o que são, sem avaliar cada caso individualmente. E aí vem uma entidade e amaldiçoa ele e a esposa dele a terem 3 filhos, justamente um cada exemplar dessa espécie. Olha a viagem que eu dei, né? E aí tem todo o dilema dele, com alguns eventos que acontecem com a esposa dele, grávida e tal. Enfim, achei interessante, mas eu sou suspeito de falar. O Guardiões do Universo já é uma salientar que foi o primeiro livro que eu escrevi, né? A ideia surgiu quando eu tinha 13 anos, eu escrevi o livro, lógico que ficou uma porcaria. E depois, mais velho, eu aproveitei o enredo e fiz um texto mais maduro. São 2 raças alienígenas que vêm para a Terra, aquela história clássica, né? De que uma vem para destruir e a outra vem para proteger. Agora, o desenrolar, a questão do contato com os humanos, a motivação das raças, porque a raça do bem, vamos dizer assim,
ela não vem pra cá só porque ela é boazinha, não. Ela vem... Os Autobots, né? Ela não é só porque é legal, vamos salvar a raça humana porque eles são indefesos, não. Eles têm um interesse no planeta. Se não tivesse, eles não viriam. Ah, Certo? Na verdade, é uma motivação muito similar à dos vilões. A questão que diferencia é que um vem para salvar, o outro vem para destruir. E aí gera todo um conflito também com os humanos, tem um desenrolar aí interessante aí também. bacana. Então, o último Imortal, né? Isso, o último E Imortal, Guardiões do Universo. Guardiões do Universo. Tem a música, né, dos Cavaleiros do Zodíaco. Né? Os Guardiões do... Bom, então... Doutor J. Henrique, agradecemos a presença, né? Eu que agradeço o espaço, né, concedido aí para estar falando um pouquinho. E apresenta aí o teu livro rapidamente. Bem, o Malditos, ele é uma mistura um pouco, um toque de suspense com a pitadinha de terror, né? E a gente vai trazer um pouquinho de um pacto que baniu os demônios da Terra, né? E agora esse pacto foi... iniciou-se um plano para quebrar esse pacto, trazendo 5 demônios para pequena cidade de Laguna. Então a gente acompanha na história a trajetória desses 5 demônios se unindo e procurando o grande portão do inferno, né? E como nossos personagens, a pequena bruxa, criadora do legado, né? Responsável pelo legado do pacto, um padre, uma ceifadora e um policial da cidade, buscando uma forma de combater esses demônios, né? Então tudo os demônios em busca do tão sonhado apocalipse para eles, né? Trazer o inferno à Terra. E esses 4 personagens em busca de impedir que esses demônios consigam achar o grande portão e assim trazer o apocalipse. Assim, num resumão bem grande, né? Para não se estender. Basicamente isso, né? É basicamente isso. Editora Literata, né? Editora Literata. Ok, Malditos, eu gostei da capa, achei legal. Criação do André Siqueira. O André Siqueira tá em todas, né? Tá em todas. Foi uma das primeiras capas, inclusive. Depois bombou nas editoras aí, né? Exatamente. Tá trabalhando, acho que com 5 editoras já. O cara é fera também, né? Ele é bom. E Dr. Daniel, não pode falar ainda do teu livro, né? Mas pode falar do detetive, né? Ah, sim, é. Minha pequena coluna iniciando na Revista Fantástica, né? Detetive Virtual, trazendo aí as coisas interessantes, bacanas da internet sobre literatura, sobre alguns outros assuntos, comentando também livros agora. O último 50 Shades of Grey, né, os 50 Tons de Cinza, que está saindo agora no Brasil e criou um monte de polêmica. Acessa lá e dá uma olhada. Exatamente. Bom, vou agradecer então mais uma vez a presença de todo mundo. Eu sempre encerro com uma frase bonitinha, que não dá mais tempo de vocês comentarem. Essa frase é meio forte. Eu achei essa frase tão engraçada, me perdoem a força da frase, né? Essa frase é do Mário Silva Brito, que eu não conheço, onde ele diz a seguinte frase célebre: cada escritor tem os leitores que merece. Uau! Uau! Isso dá pano para um outro papo, né? Verdade. Mas então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima, né? Até a Tchau! próxima.